Olá, pessoal. Conhecemos vários países industrializados, países que têm uma indústria automobilística extremamente moderna, desenvolvida, né? Entretanto, nós precisamos estudar como que os países conseguiram chegar num nível de produção tão avançado que nem a gente vê hoje em dia. E grande parte dessa resposta está, sem sombra de dúvidas, no crescimento do comércio mundial. Na aula de hoje, estudaremos esse crescimento mundial através da escola mercantilista, que nada mais é que um período de transição entre o feudalismo agrário e o capital industrial. Para ser mais exato, o mercantilismo, o sistema mercantilista, ele ocorreu aproximadamente entre o período de 1500 a 1776, que é o início da grande Revolução Industrial. O mercantilismo em algumas regiões, principalmente na Europa Ocidental, pode ser interpretado como uma prática econômica de transição de um feudalismo avançado nas atividades comerciais, mas com uma base forte na agricultura, para um sistema capitalista voltado para o crescimento da indústria e do livre funcionamento dos mercados. Então, dentro de um esquema lógico do sistema mercantil, temos que o mercantilismo foi um sistema econômico de transição entre a agricultura feudal e o capital industrial, ou seja, o capitalismo. Então, a base da agricultura, fazendo uma relação dessa transição, era que a Inglaterra produzia algodão, ou seja, matéria-prima para a sua indústria têxtil, ou seja, indústria manufatureira. Já o caso de Portugal, buscava expandir as rotas comerciais e, no objetivo de ampliar, a atividade comercial com as Índias, ele buscou um caminho alternativo contornando todo o continente africano até chegar às Índias. Agora, cabe uma observação entre esses dois exemplos que a gente acabou de mencionar para vocês, que tem a ver com a transformação do capital comercial mercantil em capital industrial. Por exemplo, Portugal não foi um país que conseguiu transformar a sua atividade comercial da época em processo industrial no final do século XVIII, por volta de 1770. Já o caso da Inglaterra é um caso de sucesso. Tinha um excelente comércio no mercantilismo, buscava atividade comercial abastecer a sua indústria manufatureira e, de uma maneira única e sem precedentes dentro da história econômica, conseguiu transformar o seu capital comercial em capital industrial. Como a gente comentou no início da aula, bem na nossa introdução. Ou seja, as indústrias que a gente vê hoje, no fundo, por exemplo, voltando para o caso da indústria automobilística, representam um crescimento e uma transformação do capital comercial em processo de desenvolvimento capitalista. Cabe destacar também para vocês que países industrializados não se beneficiaram tanto do sistema mercantil, mas buscaram uma atividade comercial, logicamente. Dois exemplos interessantes da gente estar apresentando para vocês nessa aula seria o caso dos Estados Unidos e o Japão, ou seja, duas potências industriais como referência. O primeiro deles, os Estados Unidos, como uma potência industrial. Na época do mercantilismo, eles eram divididos em duas colônias mercantis. No norte, uma colônia de povoamento dos ingleses e a do sul, também dos ingleses, uma colônia de exploração, na qual produzia algodão para abastecer a indústria e o comércio inglês. Então, os Estados Unidos, hoje que se beneficiaram também
do capital industrial, do capitalismo, eles sofreram um processo dentro do mercantilismo, da transformação, né, do sistema comercial para o industrial, sofreram um processo de guerra civil, a Guerra da Secessão, que ocorreu, né, na segunda metade do século XIX. E no caso japonês, ou seja, nesse século XIX também, né, a industrialização deles não foi caracterizada por um sistema de crescimento da atividade comercial mercantil. Pelo contrário, a industrialização deles também, no final do século XIX, na Revolução Meiji, foi caracterizada por um grande choque cultural, econômico e até mesmo político, né, naquele país asiático. E o choque cultural que ocorreu com a implementação de um capitalismo no Japão, sem esse período de transição feudal, ou seja, sem a prática consolidada da atividade comercial, está muito bem expresso no filme O Último Samurai, que vocês vão ver a seguir. The first rank will kneel, rifles at the ready. The second rank. July 22nd, 1876. For 6 months' work, I am to receive 3 years of captain's pay, teaching Orientals to soldier. They are an army of conscripts. Most of them are peasants who have never even seen a gun. Fire! They are led by General Hasegawa, a man of small stature who nonetheless commands enormous respect. What can the general tell me about this man, this samurai, Katsumoto? 勝本についてもっと知りたい。彼はかつて陛下の師であり。He seems to have great knowledge of Katsumoto and his rebellion. I will count on his help when facing the samurai. Who supplies their weapons? 彼らの武器は勝本は侍の道を知る者たちに崇められておる。今さら飛び道具は使わんだろう。Katsumoto no longer dishonors himself by using firearms, you see. He uses no firearms. You see, to those who honor the old ways, Katsumoto is a hero. How well does he know this man? Well, the general and Katsumoto fought together for the emperor. He fought with the samurai. He is samurai. You must understand, Katsumoto pledged his sword to defend the emperor. They say that the samurai's sword is his soul. They're a paradoxical people, samurai. I've been trying to write a book about them for years, but they seem to keep very much to themselves. The bastards are still wearing armor. Yes, and when the Irish were still comporting themselves in loincloths, these chaps were already the most sophisticated warriors on earth. Então, no filme, fica claro para vocês observarem como os samurais, né, antigos, né, protetores do imperador, se preparavam para a guerra com espadas, armaduras, né, e cavalos, enquanto que a industrialização militar japonesa vinha de armas, metralhadoras, ou seja, com arsenal, ou seja, com máquinas já industrializadas. Ou seja, o choque cultural levou a um período muito complicado para a economia japonesa. Agora, vamos falar sobre o cenário histórico do mercantilismo. Sem sombra de dúvidas, o auge do sistema mercantil ocorreu com o crescimento da atividade comercial, que era a base, né, desse sistema econômico. As grandes navegações que fazem parte da história do crescimento da atividade comercial registraram, no final do século XV, 2 fatores históricos extremamente relevantes, né, para o desenvolvimento mercantil. O primeiro deles ocorreu em 1492, quando Cristóvão Colombo sai da Espanha com o objetivo de cruzar as Índias, né, atravessando todo o Oceano Atlântico. Ele encontra a América, ou seja, principalmente a América Central. Como consequência do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, nós tivemos um fluxo, ou seja, uma migração de ouro e prata da América Central extremamente elevado para o continente europeu, que era o continente mercantilista na época. O outro fator histórico
também relevante, né, nas grandes navegações, ocorreu através do Estado português, da coroa portuguesa, com o Vasco da Gama, quando este navegador consegue cruzar o Cabo da Boa Esperança e encontra o caminho das Índias, ou seja, traça definitivamente a rota comercial Portugal e as Índias. Então, no auge do sistema mercantil, já na segunda metade do século XVI, os espanhóis introduziram importantes produtos para a economia europeia, que é o caso do café, do cacau e do tabaco. Os holandeses trouxeram chá em 1606. Então, vieram o tomate, o milho, a batata e a baunilha. E não para por aí. Açúcar, melado e rum são comercializados em grande escala com as Índias Ocidentais. Isso tudo sem falar no comércio de escravos, que a partir de 1510 se desenvolveu rapidamente. É importante a gente destacar de uma maneira sistemática e consistente os principais dogmas do mercantilismo. E, nesse sentido, podemos citar 4 itens. O primeiro deles é o metalismo, que argumenta que a riqueza de um Estado-nação está necessariamente na quantidade que ela tem de ouro e prata em seu território nacional. Neste caso, um país com uma forte atividade comercial iria acumular mais metais preciosos, gerando com isso mais riqueza para a sociedade. O ouro e a prata em algumas regiões eram considerados a única forma de riqueza e poder. Nesse sentido, as exportações eram mais importantes que as importações. Era prática comum a proibição de importações de alguns produtos não essenciais. O metalismo estava focado numa visão primitiva, baseado na ideia de que um ganhador necessariamente gera um perdedor. Isto é, o lucro de um país é a desgraça do outro. Trazendo essa visão do metalismo para um caso prático da época do sistema mercantil, vamos tomar como exemplo agora Portugal e Espanha, 2 grandes nações mercantis. Nesse período, principalmente no início do sistema, Portugal conseguiu uma atividade comercial maior do que seu vizinho e buscou, com isso, uma acumulação maior de ouro e prata. Nesse sentido, o metalismo ele trouxe uma visão extremamente simples do sistema econômico que argumentava que o ouro e a prata em todo o seu território determinava a riqueza de uma nação. De acordo com alguns historiadores, Cristóvão Colombo chegou a comentar que a ouro e prata levariam os países ao paraíso, ou seja, levariam os Estados-nações e os seus reis, a sua nobreza, a uma situação econômica de qualidade de vida extremamente satisfatória. O segundo dogma refere-se ao nacionalismo, que no fundo, é a união entre a atividade econômica mercantil dos burgueses com o poder do Estado absolutista. A atividade econômica, em franca expansão, precisava, de certa forma, obter uma segurança a nível nacional e uma segurança também a nível de se manter essas rotas comerciais. Então, a relação rei no sistema político e burguesia no sistema econômico foi uma relação que, no período mercantil, foi estável e extremamente consistente com a lógica do comércio. Então, o que a gente observou mesmo no sistema mercantilista é que o rei e a burguesia estipulavam um monopólio das atividades comerciais. Esse monopólio, ele ampliava as rotas comerciais, buscava a expansão de comércio, buscava
o crescimento dos lucros, da atividade, do comércio internacional, tá? No sentido de sempre abastecer a nação de ouro e prata, ou seja, de riqueza. Nesse sentido, como estrutura lógica do nacionalismo, ou seja, do sistema nacional, nós podemos destacar, né, as seguintes relações encadeadas: ampliar as rotas comerciais, obter novos mercados, expandir as colônias, assegurar o comércio internacional, monopólio comercial e controle das importações. O nacionalismo, como interpretado por alguns pensadores, inclusive o sociólogo famoso Max Weber, como um sistema extremamente militarizado. Max Weber chegou a estimar que 70% das receitas governamentais da Espanha eram gastas em guerras para manter ou absorver novas linhas comerciais. E ele não para por aí. Ele argumenta também que em torno de 2/3 das receitas governamentais dos principais Estados-nações europeus também eram destinados para essa guerra. Realmente, o nacionalismo, ele incentivou e buscou sempre a sua expansão do comércio, das colônias, né, do domínio econômico dos países mais desenvolvidos, mais comerciais, para as regiões e os países menos desenvolvidos. E isso era garantido por um rei absolutista, né, que denominava-se uma nação, buscando sempre, né, através da forma militar, a subordinação econômica. O nacionalismo e seu desenvolvimento levou ao terceiro dogma do sistema mercantil, que é o colonialismo, que representava, né, a subordinação econômica e muitas vezes política dos grandes estados-nações, representados pelo rei, às regiões, aos estados que, de certa forma, tinham uma grande dependência, né, com os grandes países mercantis. Olha que interessante. A relação entre as metrópoles e as colônias era bem simples. As colônias deviam abastecer a metrópole com matéria-prima e metais preciosos. Além disso, as colônias eram fontes de mão de obra escrava e sua sociedade mercantil um grande mercado consumidor. E o Brasil, como colônia de exploração da coroa portuguesa, viveu intensamente esse processo, inicialmente com o ciclo do açúcar e do tabaco e posteriormente com a atividade da mineração. Que legal. Exatamente. O sistema colonial, né, era baseado na exploração da colônia, que sempre enviava matérias-primas, escravos e alguns produtos inacabados para sustentar, né, o crescimento da atividade produtiva e comercial das grandes nações na época. Vamos analisar brevemente o caso do mercantilismo inglês, como relatado por Bruey. Certos produtos das colônias tinham de ser vendidos somente para a Inglaterra e outros tinham de chegar à Inglaterra antes de serem enviados para países estrangeiros. As importações estrangeiras para as colônias eram restritas ou proibidas. A fabricação colonial era restrita ou ilegal em alguns casos, de modo que os territórios dependentes permanecessem fornecedores de matérias-primas de baixo custo e importadores de bens manufaturados. No caso inglês e as suas colônias, principalmente os Estados Unidos, essas colônias deveriam produzir aquilo que a metrópole necessitava. Isto é, os Estados Unidos deveriam produzir algodão para, necessariamente, essa matéria-prima ser vendida para a Inglaterra, que iria utilizar na sua indústria têxtil para transformar em produto manufaturado, ou seja, em roupas.
No caso da dependência econômica, os Estados Unidos, além de fornecerem essa matéria-prima, eles necessariamente teriam que comprar essas roupas fabricadas pela indústria têxtil inglesa, tá? Sem poder comprar produtos de outro Estado-nação. Então, né, o caso norte-americano ilustra muito bem, né, a relação econômica que o Brasil também viveu com Portugal. Mas no caso americano, era basicamente a produção de algodão, a indústria têxtil e sua extrema subordinação ao Império Inglês. No último dogma, população numerosa, nós podemos observar que era imprescindível que dentro do sistema mercantil, né, um número elevado de trabalhadores fosse ofertado ao mercado. Com isso, com esse número de ofertas de trabalhadores tão elevado, iria ocasionar numa redução tremenda dos salários pagos dos burgueses para essa classe trabalhadora. E, consequentemente, o custo de produção seria mais barato. Com o custo de produção mais reduzido, o preço das matérias-primas fabricadas na região metropolitana, ou seja, na metrópole, né, nas grandes nações, iriam ser competitivos e a metrópole poderia vender mais produtos a um preço mais barato e acumular mais ouro e prata. Percebam, de uma maneira geral, que o fato do mercantilismo, né, ou do dogma de população numerosas, argumentar na necessidade do crescimento populacional, estava, sem sombra de dúvidas, na necessidade de se reduzir o custo de produção, ou seja, o custo da mão de obra salário. De uma maneira interligada, podemos dizer que essa redução de custo iria, junto com o Estado Nacional, expandir as rotas comerciais, expandir o sistema colonial e acumular mais ouro e prata, interligando todos esses 4 dogmas mercantilistas que a gente acabou de analisar. Resumindo, o reflexo direto da população numerosa consiste no crescimento populacional, redução dos salários, diminuição dos custos, produtos mais baratos e aumento nas exportações. Agora, relatando para vocês, né, o mercantilismo no caso do nosso país, vamos falar sobre o colonialismo no Brasil. Podemos destacar 3 períodos distintos. O primeiro seria a exploração do pau-brasil, que ocorreu desde o descobrimento de Cabral, em 1500, do território brasileiro, até aproximadamente 1530. A característica marcante dessa exploração é que essa árvore pau-brasil era muito útil para a tintura dos tecidos, né, dos produtos fabricados na indústria têxtil, tanto na Inglaterra como na Europa em geral. E, de certa forma, essa exploração, né, da costa brasileira dessa madeira foi extremamente devastadora, extremamente predatória. A segunda parte do período colonial vivido pelo Brasil, né, ocorreu com o ciclo do açúcar, que, a partir de 1530, a coroa portuguesa, né, vê uma necessidade permanente de estabelecer um certo povoamento no litoral brasileiro. Este povoamento se justifica no sentido de criar, né, uma ligação entre Portugal e a sua terra brasileira, ou seja, a sua colônia brasileira, para abastecer a indústria portuguesa e a indústria europeia de produtos, né, de matérias-primas. No caso português, a partir de 1530, eles buscam inserir a cana-de-açúcar em solo nacional. O ciclo do açúcar, que foi extremamente importante, né, para a colonização do Brasil, ele buscava a produção de cana, o refino, se for o caso,
dessa cana-em-açúcar e, necessariamente, né, dentro da lógica mercantilista, a sua venda, né, para a colônia portuguesa, que, consequentemente, iria abastecer o mercado europeu desse produto essencial. O ciclo da cana, ou seja, o ciclo do açúcar, como alguns historiadores preferem argumentar, ele se baseava numa necessidade de aumentar as linhas de produção, ou seja, de alimentar, né, o envio dessa matéria-prima para a coroa. E com isso eles buscavam trabalhadores indígenas, inicialmente, né, que serviam de mão de obra extremamente barata, né, para os brasileiros ou para os portugueses em solo nacional, né, em solo brasileiro. O terceiro ciclo do sistema colonial brasileiro ocorreu com o ciclo da mineração, ou seja, do ouro. A partir do século XVIII, novas jazidas de ouro são descobertas, né, no Brasil, em Minas Gerais, e, consequentemente, estimulam, né, essa atividade comercial e o envio desse ouro para a coroa portuguesa. Dentro da estrutura social, já no ciclo da mineração colonial, nós podemos argumentar 4 grandes camadas sociais. A primeira camada social eram os proprietários de terra, os grandes latifundiários, que representavam, né, os principais agentes econômicos e políticos da época. O segundo seriam, né, os pequenos latifundiários ou, né, muitas vezes, os agentes do governo, ou seja, os funcionários que participavam da segunda camada social. A terceira camada social era representada pelos trabalhadores livres, entretanto, recebiam um salário muito baixo, né, e tinham pouquíssimos direitos dentro dessa organização social. E, por último, na base da pirâmide da organização da estrutura social, nós tínhamos os escravos, que não tinham direito a nada, tinham condições de trabalho e de vida extremamente precário e, logicamente, não recebiam salários. Do mercantilismo ao capitalismo nascente, podemos descrever que essa atividade comercial foi extremamente concentradora de renda através dos grandes monopólios, rei e burguesia. Essa concentração de renda expressava numa elevada taxa de lucro. Algumas atividades comerciais bem feitas, né, e buscando produtos extremamente demandados no mercado europeu, chegavam a ter taxa de lucro acima de 3 a 4%, a 4.000% de atividades comerciais. Era um lucro extremamente absurdo. De uma outra maneira, ou seja, na parte dos trabalhadores que não participavam do monopólio e não participavam do clero, ou seja, do rei e da burguesia, eles recebiam um salário extremamente baixo, criando 2 classes sociais, né, desiguais, né, basicamente, desiguais também dentro do sistema mercantil europeu. Olha só, o sistema econômico mercantilista privilegiava um grupo restrito, reis e burguesia. A população em geral trabalhava para o Estado ou para os grandes comerciantes, com salário baixo e com péssimas condições. Essa foi uma atividade econômica altamente concentradora de riquezas, ou seja, lucros altos e salários baixíssimos. Podemos citar situações mais extremas do que essas, que é o caso do colonialismo utilizando escravos, onde realmente nem tinham salários e as condições de trabalho eram muito, muito piores. No caso da concentração da atividade comercial e do lucro, esse capital comercial foi gradativamente migrando para a atividade industrial, por uma necessidade de expansão da produção europeia, na manufatura, ou seja, nas indústrias também. O caso da França, no século XVIII, possibilitou, né, o desenvolvimento, né, dos bancos, o desenvolvimento das indústrias e um capitalismo burguês voltado para as necessidades do mercado
né, utilizando, né, a expansão desse capital comercial. Em 1733, John Kay inventa a lançadeira volante, que permite um excelente ganho de produtividade na indústria têxtil, fazendo com que o trabalhador fique 2 vezes mais produtivo. Esses elementos, né, aliado ao crescimento do capital, dos bancos, dos capitais industriais, foram fundamentais para dar base e sustentação ao desenvolvimento da indústria, principalmente na segunda metade do século XVIII, na Europa. Já nesse período, né, o sistema comercial, que realmente foi importante, né, durante 1500 até o século XVIII, 1750, ele vai perdendo espaço por uma necessidade cada vez maior, né, das economias buscarem crescimento da produtividade, ou seja, da produção, as novas invenções que estavam ocorrendo e, né, o excessivo crescimento dos mercados e da divisão do trabalho, ou seja, da especialização dessa mão de obra europeia. O capitalismo, realmente, já nesse período, finalzinho do século XVIII, ele começa a ganhar força, né? Inicialmente na Inglaterra, posteriormente na França, e já no século XIX, né, na segunda metade do século XIX, se consolida de uma maneira bastante satisfatória, né, nos principais países europeus, que é o caso da Alemanha, que é o caso da Itália, né, que é o caso da França, né, estabelecendo uma nova ordem econômica a nível mundial. E, né, também já nessa segunda metade do século XIX, o capitalismo já eliminando praticamente todo o período mercantil, ele, né, já se estabelece em países como Estados Unidos, né, e Japão, países que não se beneficiaram tanto do sistema mercantil. Com isso, não podemos esquecer que o sistema mercantil foi um período de transição entre o feudalismo, né, já baseado na agricultura, no crescimento do comércio agrícola, para o sistema capitalista, já consolidado no finalzinho do século XVIII e principalmente já no século XIX. Os principais dogmas que a gente viu na aula de hoje e que sustentaram o comércio mercantil foram o metalismo, o nacionalismo, o colonialismo e a população numerosa, que, de certa forma, como a gente explicou, estão bastante interligados. Analisamos também o colonialismo no Brasil, que pode ser dividido, né, em 3 grandes períodos. No início do descobrimento até 1530, nós tínhamos a exploração predatória do pau-brasil. Posteriormente, nós tivemos o ciclo do açúcar, no sentido de abastecer, né, as economias metropolitanas, ou seja, as economias europeias, desse produto tão essencial, né, para sociedades modernas. E, dentro do colonialismo brasileiro, o ciclo da mineração, fechando, né, o colonialismo de dependência política e econômica da coroa portuguesa. Entretanto, né, esse colonialismo que a gente viu no Brasil e que teve sua origem no mercantilismo, né, ele não sumiu como um todo, ou seja, não desapareceu, né, mesmo com o desenvolvimento do capitalismo no nosso país, no Brasil, né? Nós observamos até uma certa subordinação, até um certo colonialismo na área econômica, que até segue uma lógica mercantil que eu gostaria de levar em consideração com vocês. Podemos observar que o Brasil, por um longo período de tempo, foi uma economia produtora de café, é uma economia produtora de minérios, é uma economia produtora de alimentos e que abastece, e num passado recente, abasteceu os mercados europeus, né, e americanos
dessas matérias-primas essenciais. Ou seja, mostrando também, né, uma relação daquele sistema mercantil antigo que a gente veio estudando, né, de 1500 até o século XVIII, que ele ficou enraizado dentro da estrutura econômica brasileira. E não podemos esquecer o problema da concentração de renda, ou seja, da terra aqui no Brasil, que é fruto da estrutura do ciclo de açúcar que foi incorporado, né, em nosso país, com as divisões territoriais em grandes latifúndios, que são as capitanias hereditárias. Nesse sentido, realmente espero que vocês tenham entendido todas as relações que a gente colocou do sistema mercantil, né, principalmente, né, a sua importância para o surgimento do capitalismo e, né, as suas relações que até hoje a gente observa em algumas atividades comerciais. Vamos para nossas dicas de estudo.